Seja bem-vindo, designer. Começa agora o curso para designer gráfico. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os fundamentos do designer, né? Para quem não acompanhou o vídeo passado, que espero que acompanhe, né? A aula 00, que a gente falou o que a gente vai precisar, quais são os aplicativos, os programas que a gente vai utilizar nas nossas edições, mas não cora, né? Não cora para querer aprender mais, mas vamos devagar, né? O curso nós vamos começar com coisas do começo, do básico ao avançado. Então, neste exato momento nós não vamos usar alguns aplicativos, por enquanto, né? Nós vamos começar etapa em etapa. Nós vamos na parte teórica, para você ter conhecimento e noção do que é um designer gráfico, porque você não vai sair, né? Tipo, ninguém sai falando que é só uma coisa que se não sabe o que é. Então, vamos começar, pessoal. Nós vamos falar sobre os fundamentos do designer, aula número 1. Os fundamentos são linhas, formas, textura e equilíbrio. Nas linhas nós vemos sempre em todos os designers, né? Tem sempre linhas que fazem com que você note alguma coisa que aparece num design gráfico. A linha pode ser ondulada, reta, curva, por aí vai, né? E as linhas também nós encontramos nos textos. Quando a gente vê um texto, por detrás de tudo tem linhas, né? Assim como quando a gente vê um retângulo, a gente vê uma linha, mas são invisíveis. Então sempre as linhas estão presentes. Para que isso? Para dar mais um contraste melhor no designer, para dar mais uma boa visualização para quem vê o designer. As linhas são o primeiro fundamento, né, do designer. E também temos as formas, que a gente pode falar de círculos, retângulos, quadrados, mas essas são as formas. Existem também objetos, existem formas e objetos. Objeto é tudo aquilo que a gente vê como com sombra, né? Algo com sombra, algo contrastado, que a gente vê e tem profundidade, altura, largura e profundidade, né? Em que no designer também temos isso em algumas formas que a gente chama de objetos. Existe objeto e forma. Suponhamos um círculo. Isso pode transformar em uma bola. Para a gente ver que é uma bola e não um círculo, ela precisa ter sombras. Quando a gente vê uma bola na forma, a gente vê um círculo, mas quando está em objeto, nós vimos uma bola, algo que tem sombra e luz. E também nós vamos falar dos fundamentos do designer, né? Aí é a textura. A textura nada mais que tudo aquilo que a gente vê que pode representar como fundo ou algo que está por detrás de alguma coisa. Suponhamos, vou colocar um exemplo aqui, algo com textura. Suponhamos essa imagem aparece sem textura e colocando a textura ela fica assim. E também há pessoas que exageram nas texturas, colocam muitas texturas quase no designer que não anima nada, né? Quando a gente vê, então não agrada nada. A textura ela deve ser bem colocada no designer e é um dos fundamentos também que precisa manter no designer para o cartaz ou pôster estar bem visível e a pessoa ter um bom olhar, né? E apesar que faz parte dos fundamentos, mas ele é considerado bônus, o último, o quarto, o ouro. Brincadeira. Nós estamos a falar de equilíbrio. É tudo aquilo que a gente vê entre alinhamento, temos posicionamento, né? Suponhamos, eu vou fazer um screenshot do jeito como estou a gravar esse vídeo, né? Para poder mostrar o que é alinhamento. Suponhamos nós falamos de regra dos terços. Vou fazer um screenshot aqui. Então, essa imagem que estão vendo, eu coloquei as regras dos terços para o quê? Para me indicar qual é o posicionamento que eu estou ou qual é o ponto focal, porque os olhos do ser humano sempre veem um lugar específico quando se trata de visual, né? Algo visual. E o equilíbrio também ele pode servir quando a gente coloca textos, formas ou objetos. Suponhamos um exemplo dessa imagem. Está desequilibrada, né? E existem pessoas que fazem mesmo cartazes que... Opa, sou Deus. Então, essa imagem está muito desequilibrada. E veja essa imagem. Isso é a diferença entre equilíbrio e
desequilíbrio, né? E para você que não é inscrito no canal, peço que se inscreva, né? Deixa um like, comente para o YouTube entender que você está seguindo o canal, também para ele transmitir o vídeo para outras pessoas, né? Porque o canal precisa crescer para também ter muita moral de fazer o conteúdo que estou fazendo, né? Então me dá força aí, se inscreva no canal, compartilhe o canal, pessoal, para me ajudar também eu a fazer mais conteúdos. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, por favor, se inscreva. Se inscreva. E você quer me contactar no meu WhatsApp, então eu vou deixar aqui ou na descrição, que você vai me contactar para termos um bate-papo por aí em diante. Então, pessoal, sem mais delongas, falou!